que acontece quando comunidades tradicionais silenciadas pela mídia decidem contar a sua própria história? E o que acontece quando a memória, carregada de vozes e saberes ancestrais, enfim encontra um lugar para circular e confluenciar? Uma flecha no peito, caboclo, te mando pras ondas do mar. Eu te jogo uma flecha no peito, caboclo, te mando pras ondas do mar. O caboclo não aguenta o peso do meu maracá. O caboclo não aguenta o peso do meu maracá. Oi, pessoal, eu sou o Luan Matheus Santana. E eu sou Sara Santos. E esse é o Círculo de Saberes, um podcast original da plataforma Ocorre Diário, que nasce de um gesto simples e profundo. Sentar em roda, escutar, aprender e narrar as histórias de vida com e para comunidades e territórios tradicionais do Piauí e do Maranhão. Aqui, a comunicação não chega de fora. Ela brota do chão, das florestas, das marés, dos quintais, das trilhas abertas pelos que vieram antes. Todos os episódios que você vai escutar neste podcast são resultados de oficinas de educação popular do projeto Círculo de Saberes, Pensar e Agir em Comunidade. Esse projeto é uma iniciativa do Núcleo de Educação Popular da plataforma Ocorre Diário. Nele, a gente apoia povos e comunidades tradicionais na construção da sua autonomia comunicacional. E o que isso quer dizer na prática? É simples. A gente senta, conversa, troca saberes, ensinamos o que sabemos e aprendemos muito também. A gente fala de comunicação popular, de como a mídia atravessa as nossas vidas, de como as tecnologias podem deixar de ser barreira e virar ferramenta de mobilização. A gente aprende a fazer roteiros, vídeos, entrevistas, podcasts, aprende a registrar e a guardar o que vive e o que luta. Porque, no fundo, a gente acredita que comunicação não é só técnica, é encontro, é mobilização, é jeito de fortalecer o coletivo, a comunidade. E por isso, a gente não te promete aqui uma periodicidade fixa. Mas toda vez que rolar uma edição do Círculo de Saberes, a gente te avisa com antecedência pelas redes sociais da plataforma Ocorre Diário. É @Ocorre Diário no Instagram e no Facebook. E o que você vai ouvir agora é o primeiro fruto desse processo. E a gente estava muito feliz com o resultado. Memórias de Águas, Ventos e Areia. É a primeira temporada do nosso podcast. A primeira de muitas. São conversas gravadas debaixo da copa do cajueiro, em quintais à beira-mar, na porta do vizinho. Se achegue, você vai gostar. Essa primeira temporada terá 3 episódios e ela foi produzida em colaboração com as comunidades pesqueiras do litoral do Piauí. Agora, vamos escutar as vozes e histórias de vida de pescadores e pescadoras artesanais do Macapá, Labino e Ilha Grande. Nosso episódio de hoje será narrado pela Sofia Rodrigues e pela Lia Veras. Elas vão contar a história de uma família que, mesmo vivendo entre as belezas naturais que encantam turistas, enfrenta a contradição diária de viver sem água potável, sem energia elétrica, enquanto vê fazendas de camarão e empreendimentos turísticos avançando sobre suas terras. Oi, gente, eu sou a Lia Veras e venho da praia de Macapá, litoral do Piauí. Sou filha de pescador e cresci ouvindo histórias na beira do rio e do mar, aprendendo com a minha família, os meus vizinhos sobre a vida,
o trabalho e o valor da nossa cultura. Eu me chamo Sofia Rodrigues, moro na cidade de Parnaíba, Piauí, faço parte do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Piauí como Juventude. Em outubro do ano passado, participei do projeto Círculo de Saberes, e foi nesse caminho que nasceu essa ideia de fazer um podcast para guardar e espalhar as histórias das nossas comunidades. Foi também através do projeto que eu conheci a comunidade do Macapá, Porto de Areia e Maramá. E olha, essa comunidade me recebeu de um jeito especial. Conheci pessoas, escutei memórias, vi como cada morador faz parte da história desse lugar. Hoje eu quero te convidar a caminhar comigo e com a Lia por essa comunidade, através da vida de 3 pessoas: Domingos, Navegantes e Conceição. Me criei aqui no Macapá, uma parte aqui no Macapá. Quando eu tinha na base de 13 anos, por aí assim, aí fui embora para Porto de Areia. Chegando no Porto de Areia, só a casa do meu pai e do tio dele. Aí, vamos viver de tirar ostra, pescar, caranguejo, trabalhar de roça. Para minha sobrevivência, eu sou pescadora, né? Sou da pesca, sou pescadora. E aí, o que eu faço hoje? Hoje eu tiro um marisco, eu tiro um sururu, né? E vou complementando com diárias. Por exemplo, eu faço algumas diárias em comércio, ou então alguém me pede para fazer uma limpeza, eu vou lá e faço a limpeza. Então, tudo isso vai dando para o meu sustento, meu e dos meus 2 filhos. Agora escutamos Domingos e Maria Navegante. Ele, pai, pescador e caranguejeiro, que conhece a região como conhece a vida, desde que nasceu. Ela, filha, neta e bisneta dessa faixa de terra entre o mar e o vento, no litoral do Piauí. É a 3ª geração de sua família que faz parte deste território. Porto de Areia é o nome de sua comunidade de nascença, igualmente irmã de Macapá e Maramá, 3 localidades que juntas formam uma comunidade no litoral do Piauí. A história de Domingos e Navegante é uma história de muitas outras. Famílias que tentam manter vivas práticas ancestrais enquanto enfrentam um turismo e empreendedorismo que chegam sem pedir licença, apagando modos de viver, ocupando territórios, impondo ritmos que não são os da comunidade. Bem, como já sabe, eu moro na comunidade Macapá, tenho 40 anos, e há esses 40 anos eu moro na comunidade. Então, assim, desde os 40 anos para cá, houve bastante, assim, mudanças, né? Tanto climática como territorial. Na minha infância, a gente vivia a tranquilidade de poder sair de um lugar para o outro. Falando territorial, há um domínio de certa, digamos assim, de conflitos, né? Os moradores e moradoras das comunidades do entorno, Maramá, Macapá e Porto de Areia, sabem muito bem como conviver com os mares, os ventos e as dunas que se movem. Como são parte da terra, sabem que se o mar avança, é hora de refazer a moradia um tanto mais para lá. Se as areias se movem mais, é preciso respeitar e continuar a caminhar. Por isso, é comum ouvir dos moradores locais que sempre viveram ali respeitando o fluxo do tempo e da natureza e mudando-se sempre que as condições da natureza pedem. Dona Conceição é a mãe de Navegantes e Domingos e de mais 8 filhos que criou entre as areias e águas de Macapá e Porto de Areia. Ela conta como chegaram por essas terras. Nós morávamos no Macapá, né? Aí eu tive meus filhos lá e viemos para cá se criar aqui. Eles criaram aqui.
Aí, meu marido, pai dele, trabalhava de lavoura. Aí viemos para cá. Chegamos aqui, Porto de Areia, só tinha 3 casas. A minha e do tio dele aí e do tio do meu marido. Casei com ele, me ajudei com o pai dele aqui. Aí nós morávamos no Toá. E eu, Toá, fomos para o Macapá. Do Macapá, nós viemos para cá, Porto de Areia, em 90. Tal qual a filha Navegantes conta, Conceição afirma sobre seus modos de vida que ela repassou aos seus filhos. Tirava marisco, eles comiam. Sempre ninguém comprava marisco. Tirar sururu, ele aí ia pescar. Ele era o maior, mas já pescar. Mas a outra, mais rei. E o mais rei já tinha saído, e foi trabalhar. Carnaval, Sabanho do Maranhão. Eu fiquei mais rei. E poderei sair encostado do meu filho. E o velho tirava ostra e vendia no Macapá. São histórias de pessoas que não vivem só da água, vivem também da terra. Ele fazia roça, plantar mandioca, macaxeira, milho, feijão, melancia, abóbora, aquele melão, só não aquele outro, não tem um melão entalhado. Eles plantavam, e nós dá para nossos filhos comer. Ela plantou semente boa, nutre meu corpo, espalha bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Nós era muito irmão, então meu pai não dava conta de sustentar tudo só, e a gente fazia isso para ajudar os irmãos no sustento, para casa, né? Pescava à noite e de manhã a gente ia para a roça. E era aquela coisa, como eu já falei uma vez, eu não tive estudo, eu não tive tempo de estudar. Porque meu pai, ele passou a capacitar a filha mulher. Tipo assim, ele tirou as filhas para estudar e os homens para trabalhar. O que eu fazia? Eu pescava à noite, mas meu pai dentro do rio, de tarrafa. Quando era de manhã, eu pegava minhas 2 irmãs, levava, deixava no colégio e ia para a roça. Trabalhar, capinar, a roça. Aí naquele horário de 11 horas eu voltava da roça, passava no colégio, pegava minhas irmãs e trazia para casa. Era assim. E aí chegava à noite, pescar de novo. De manhã, pegava as meninas, deixava no colégio, voltava para os caranguejos. Era caranguejo. O nosso ramo é desse aí. Aqui no Macapá, entre Macapá, Porto de Areia. Sempre vivemos lá, naquele lugar ali. E quem vive por essas bandas sabe, o território é mais que um lugar. É onde a gente nasceu, onde aprendeu a pescar, plantar, criar a família. E Domingos conta isso direitinho. O nosso sustento, a gente sempre tirou daqui do nosso meio de vida que a gente vive aqui, ó. Você pega o caranguejo para vender, vamos fazer a comparação. Eu quero comprar uma ovelha. Eu vou trabalhar, pegar caranguejo para arrumar aquele dinheiro, comprar a ovelha. Como eu vou sustentar a minha ovelha? Eu vou fazer um pedaço de roça na mata, para mim ter o milho, o feijão. Eu não vou comprar farinha. Então, o que eu faço? Eu vou plantar mandioca para fazer a farinha. Então, a gente tira o sustento tudo daqui da área da onde a gente vive aqui. Entendeu? Eu crio cabra, porco, galinha, pato, essas coisas, né? Tem o meu material de pesca. Como eu não tenho condição de comprar tudo a dinheiro, a gente faz, a gente testa. Ó, tarrafa eu faço minhas tarrafas. Caçoeira, sou eu que faço minhas caçoeiras também. O espiel, que é a groseira, sou eu que faço também. Tem a pescaria da Tapaz de Igarapé, somos nós que faz também, a gente inventa. Tudo dá certo. Tem a pescaria de mergulho, que a gente mergulha para pegar o peixe embaixo d'água, que é na risca. Tudo a gente inventa também, porque a gente não tem condição de comprar o material suficiente
para pescar, então a gente pesca da maneira artesanal, aquela ali. Essa é a pescaria que a gente chama artesanal, essa que a gente mesmo providencia para pescar. Esses modos de vida, repassados de mãe e pai para os filhos e filhas, que por sua vez vêm das avós e dos avós, estão sendo ameaçados em nome do lucro. Assim como tantos territórios sagrados, no Macapá e no Porto de Areia não é diferente. Navegantes conta como tem visto os empreendimentos sufocarem a sua família e a sua possibilidade de existência. Até 2000, só existia família, que no caso era a nossa família, a família do meu pai, e os parentes dele, tio, irmãos, entendeu? Primos que moravam lá na comunidade Porto de Areia. Então, assim, houve essa tranquilidade até 2000. Depois de 2000, né, veio um empresário, formou uma fazenda de camarão, então depois disso já não teve mais essa parte, porque nós já não tivemos mais a liberdade de ir e vir, e muito menos de cultivar o que a gente já cultivava antes, né? E hoje nós não temos essa liberdade, não temos a liberdade de ter energia elétrica, de ter água, que é o essencial para a vida toda, né? Nós não temos isso. Hoje, se a gente vai ter um cultivo de produzir grãos, milho, feijão, essas coisas, nós não temos mais. Nós não temos essa liberdade de produzir o que a gente produzia antes. Hoje, simplesmente, até a água para beber, temos que comprar água para poder se manter na casa, lavar, para cozinhar. Tudo isso é pego aqui da comunidade Macapá, porque lá por Jari a gente não tem o direito de ter o essencial para a nossa vida. Segundo a família, eles são proibidos de realizar qualquer benfeitoria onde moram. Uma vez que tentam realizar qualquer construção com tijolos, são obrigados a derrubar. São também proibidos de levar energia elétrica e água encanada. O sentimento é de perda de dignidade humana. Eu me sinto humilhada pela a sociedade do governo federal, do município, né? Humilhada, recuada pelo não ter o nosso direito, a nossa liberdade, né? Pelos poderes públicos. E o que eu mais desejo é exatamente isso. O mínimo, né? Que nem o mínimo nós não temos. Então, assim, energia elétrica, água, isso seria o suficiente para melhorar. Não melhoraria 100%, né? Mas já dava uma melhorada boa, porque imagine só você sair 3 quilômetros para poder pegar uma água para você tomar um banho. Isso é desumano. No meu ponto de vista, isso é desumano. Então, isso não existe. E a comunidade Porto de Areia sofre isso há 25 anos. Antes, a gente cultivava o poço, a cacimba, que o pessoal chamava, né? Que realmente é uma cacimba. Todos os dias a gente fazia uma cacimbazinha, levava água para o pote para beber, para banhar, para lavar roupa, para lavar louça. Todo dia a gente fazia isso. Hoje, nem se você cavar um poço de 10, 20 manilhas, você não encontra água boa. Dona Conceição conta que certa vez o programa Luz para Todos chegou até a sua casa no Porto de Areia, mas o empresário local intercedeu para que a energia elétrica fosse retirada. Afinal, qualquer benfeitoria para a comunidade soa como uma ameaça. Porque não tem aquela luz para todos. Aquela luz para todos veio até a minha casa. Não foi essa daqui por dentro lá. O meu filho mora bem no lugar. Ele fez tirar. Fez os homens parar a luz. Ainda hoje não tem luz. Meu filho mora aqui sem luz. Só que depois as coisas começaram a mudar. Chegou um empreendimento grande. E o jogo mudou para quem é da terra. Domingos lembra de como tudo aconteceu. Como que eles começam? Tirando, como se diz, o nosso direito. Eles sabem que a gente tem direito. Eles sabem que a gente é dali, é conhecedor daquilo ali. Como é que eles chegam? Eu digo isso porque
eu já presenciei em várias empresas que entrou aqui, ó. Eles começam, eles chegam, dão emprego para a comunidade, oferecendo muitas coisas, de preferência o pessoal da comunidade, para trabalhar. Não, ninguém quer gente de fora, não. Vou pegar você que eu vou colocar de frente. Você conhece muita gente? Conheço. Então tá bom, traga só gente que você conhece. Aí eu trazendo todo mundo que conhece. Não, ninguém quer gente de fora, não. Só que quando tá prontinho, aí eles começam. Botar para fora, botando para fora, bota para fora, todo mundo do lugar, traz um de fora ou dois e bota lá. E pronto. Aí, ó, seu pescador, Zi, que trabalhou lá no começo, ele vai ser proibido de andar lá. Ele não vai poder pegar o caranguejinho dele passando lá, que lá tem um viveiro, tem um portão. Não pode passar. É o pescador que passava ali para ir pescar e tal, pegar um peixezinho para se manter. Não vai mais poder passar ali. Vai ficar só na memória dele. Poxa, era meu caminho, eu trabalhei aqui, agora não posso mais nem passar aqui. Resumindo quem tem direitos a ter direitos? Hoje a população tradicional do local não pode mais viver, pois é pouco a pouco expulsa pela implantação de outras formas de vidas alheias aos ofícios tradicionais. Primeiro os empresários sugam seus saberes e depois expulsam os moradores. Só tem direito para o empresário por isso, mas para a população de baixa renda, que nem nós, não tem. E o pior é que nós somos nativos, os raízes daqui. Quando eles chegam se apoiando na gente. Eles chegam aqui na nossa área e chegam se apoiando na gente. Bom, o cara quer colocar um transporte de lancha no rio, ele procura um nativo do lugar para trabalhar com ele. Quando ele pegou toda a informação sua, pegou todos os roteiros seus, por onde é os canal, por onde ele deve, ele lhe tira. Navegante se emociona ao lembrar da história de seu pai, sua bondade, suas criações e o legado que deixou, do qual ela luta para que continue ser presença no território. Quando eu falo do meu pai, né, que chega a me emocionar, não pelo fato que ele já se foi, mas pelo o que ele deixou para a gente, a essência que ele deixou para nós, principalmente essa força, essa luta que a gente tem, né? Porque a gente poderia ter feito o quê? Papai faleceu, a gente não vai mais ter a luta que a gente tem, pronto, acabou. Não, nós continuamos. Ali é o nosso lugar, nós vamos continuar lutando por ele. No Porto de Areia só morou a família do meu pai. Hoje, lá no Porto de Areia, se a gente for procurar, existe resto de coqueiros que foi o meu bisavô que plantou. Então, Porto de Areia é a raiz da família do meu pai. Então, por que vamos deixar? Por que vamos deixar morrer essa raiz? Jamais. Se você plantar uma árvore ou qualquer planta e deixar de cultivar, ela vai morrer. Se você jogar água, ela vai florescer de novo. Então é assim, se a gente deixar de cultivar, de regar, o nosso Porto de Areia, ele vai morrer, ele vai deixar de ser história, ele vai deixar de ser o nosso território. Eu considero a única coisa que a gente sabe fazer: trabalhar de roça, pegar caranguejo, pescar. Então foi daí onde a gente tirou os estudos dos filhos da gente. O sustento da gente tira disso daí. Nossa tradição é essa aqui. Se tirar de nós, tirar isso aí da gente, como estão tentando tirar, eu acho que fica um pouco ruim, né, para nós aqui. Então, eu me sinto bem orgulhoso de ser um pescador. Eu me sinto profissional. É como se diz, um dom que Deus me deu. Porque eu me sinto assim, ó. Eu pego uma embarcação, eu correr até a terra, subir para o mar, sem um radar, sem bússola, sem nada. Chegar lá, eu afundear, dormir e saber voltar no outro dia, para mim, rapaz, eu sou o cara, eu me acho nesse ponto aí. Porque tem muitas pessoas que pescam num barco grande, ele não sabe voltar, não. Lá tem a busca, tem um radar, tem tudo naquele barco, tem até a sonda para ele medir a profundidade
do mar, né? Então, ele depende desse equipamento para ele ir e voltar. Nós aqui, pescador da praia, não precisa disso, não. Corre até a terra sumir, olha para trás, não vê terra mais, não. Só o céu e o mar. Chega lá, você encola, joga o ferro, pesca de linha, ou de caçoeira, da rede, dorme. De manhã, bora para casa, bora. Joga o pano em cima, ou liga o motor, corre para a terra de novo. Aí pouco eu começo a avistar a terra. Então, eu me acho profissional nessa área e é um dom que Deus deu para mim também, né? Para mim, é muito satisfatório isso aí. É uma coisa que eu tenho comigo que eu acho que Deus me deu. Ninguém vai tirar isso de mim, não. Só Ele mesmo também. O Macapá é praia do Piauí. Turista que vem aqui visitar o litoral. Quando ele chega, ele vê muitas belezas. É feito por natureza, como é bonito o lugar. A praia é mansa, peixe não vem lhe atacar. Se banha na maré seca, toma banho a praia-mar. Na praia tem um grupo de cavalinho, eles são tão bonitinhos, mas ninguém pode habitar. Eu tô doidão, brinco nas brancas areias, o piano das areias, ter toca dentro do mar. Como é bonito se vê a branca aurora. Amanhã eu vou embora e depois torno a voltar. E antes de terminar, a gente quer agradecer de coração a comunidade Macapá e, em especial, ao Porto de Areia, por abrirem as portas de suas casas e compartilharem um pouco das suas histórias, das suas memórias e dos seus saberes. Nosso agradecimento especial à Dona Conceição, ao Domingos e a Navegantes pela partilha. A Sofia e a Lia, que conduziram brilhantemente essa história, e a todas as pessoas que participaram de modo direto e indireto desse projeto. Sem a confiança e a generosidade de vocês, esse podcast não existiria. Que essas vozes continuem ecoando e inspirando outras pessoas a conhecer, valorizar e defender os territórios e as comunidades tradicionais. Muito obrigado por caminhar com a gente até aqui. E a você que está escutando a gente, o nosso agradecimento também. E logo menos a gente volta aqui com outras histórias que brotam dos territórios do Piauí e do Maranhão como sementes boas. Esse episódio contou com gravações e entrevistas comunitárias e foi fruto de uma oficina de comunicação popular que aconteceu em parceria com as comunidades do Macapá, Labino, na Pedra do Sal, mas também com o movimento de pescadores e pescadoras, o MPP, com a Teia dos Povos do Maranhão, com o Laborejo, que é o laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, com a ONG Ilha Ativa e também com a plataforma Ocorre Diário. A produção e o roteiro foram escritos coletivamente pelas comunidades. A coordenação do projeto foi feita por mim, Lua Matheus Santana, pela Sara Santos e pela Maura Vitória, do Ocorre Diário. Nesse episódio, contamos também com a participação do Arthur Cerejo, que é integrante do Laborejo. A edição de som e sonorização é da Glenda Uchoa e do Cylon Souza. O cantador que dá vida à parte da trilha é o pescador e morador da comunidade Macapá, Sebastião Alves dos Santos. A gente te espera aqui no próximo episódio. Tchau, tchau!